Atenção, Brasil. Hoje, o Supremo Tribunal Federal viveu um dos dias mais importantes da história recente. O julgamento de ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro e do núcleo duro da tentativa de golpe de Estado. E teve momentos explosivos. Alexandre de Moraes deu o tom, com um voto duríssimo pela condenação. Flávio Dino começou a acompanhar. E no meio de tudo isso, um embate direto entre Moraes e Luiz Fux, que esquentou o clima no plenário. E agora nós vamos entender exatamente o que aconteceu, quem já foi condenado, quem ainda falta votar e o que pode acontecer daqui para frente. Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar. Depois de 5 horas de exposição, ele pediu a condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Moraes organizou o seu voto em 13 pontos, chamando cada um deles de atos executórios, ou seja, provas claras de que não foi discurso vazio, mas sim um plano de poder. Ele lembrou os ataques do 8 de janeiro, os discursos incendiários de Bolsonaro, as articulações militares e destacou que havia uma verdadeira organização criminosa armada para derrubar o resultado das urnas. O voto de Alexandre de Moraes foi técnico, mas ao mesmo tempo político. Ele usou slides, documentos, falas de Bolsonaro e de aliados, não deixou brecha para Moraes. Bolsonaro é culpado e merece condenação severa. Olha para isso. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Logo depois, foi a vez do ministro Flávio Dino iniciar o seu voto. Ele não concluiu ainda, mas deixou claro o tom. Segue a mesma linha de Moraes, reforçando que não houve liberdade de expressão, mas sim articulação golpista. Dino deve se alinhar ao relator e também pedir a condenação de Jair Bolsonaro. O voto dele deve se estender pelos próximos trechos da sessão. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos, e em termos isonômicos, em relação a centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de ações penais que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Mesmos fatos, mesmas leis, mesmos juízes, nos mesmos órgãos legalmente competentes no que concerne especificamente aos eventos ora em exame. Então, e aí veio o momento mais tenso do dia. O ministro Luiz Fux reclamou no meio do voto de Moraes. Ele disse que havia um combinado que cada ministro teria palavras e sem interrupções, sem apartes. Foi um recado direto. Fux sinalizou que pode divergir, ou pelo menos reduzir o alcance da condenação.
Alexandre de Moraes não deixou barato. Ele rebateu na mesma hora, dizendo que a intervenção de Flávio Dino tinha sido pedida a ele, como presidente da primeira turma, e que apartes sempre foram concedidos. O clima ficou pesado, foi uma troca de farpas em plena sessão. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que o julgamento não será unânime. E segundo, que o núcleo bolsonarista ainda aposta em ministros mais garantistas, como Fux. Mas hoje, o que ficou claro é que a maioria vai pender para a condenação. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator. Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Até agora, temos o seguinte quadro. Alexandre de Moraes votou pela condenação de todos. Flávio Dino ainda está em andamento e segue a mesma linha. Ainda faltam votar Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ou seja, nada está definido, mas o primeiro voto já aponta para a condenação pesada. E ainda virão embates fortes nos próximos dias. Então, gente, esse julgamento vai marcar a história do Brasil. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre democracia, é sobre tentativa de rasgar a Constituição e tomar o poder à força. Então, mais uma vez, se você não me segue, aproveite o momento